Bom, vou de volta aqui. Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo numa montanha, um lugar diferente, tá ventando, espero que dê para vocês ouvir o vídeo. E hoje eu quero falar um pouco da minha realidade. Às vezes alguém de vocês pode se identificar. Alguns inscritos já conhecem a minha vida, a minha trajetória. Eu já venho de uma família aí que teve problema com álcool, esquizofrenia. E eu fui também diagnosticado esquizofrênico, fui viciado em maconha, crack, passei pela saúde mental. E por fim, hoje eu não sou mais esquizofrênico, não dependo mais de drogas, não passo pela saúde mental. Estou enfrentando eu mesmo. Até inclusive hoje uma pessoa me perguntou, eu estava numa instituição aí onde que o pessoal passa lá pela saúde mental, e um dos pacientes me perguntou se eu não era mais louco. E aí eu falei para ele, não, eu estou em posse de mim hoje. Eu quis dizer que hoje eu estou conseguindo administrar minhas emoções. Não totalmente, né? Às vezes eu fico meio paranoico com os pensamentos e eu quero explicar o porquê. Bom, o fato é que onde eu vivo lá com mais 3 irmãos, e os 3 são diagnosticados esquizofrênicos, 2 deles inclusive são interditados, e um deles tem problemas com droga e age da mesma forma como eu agia no passado, uma pessoa rebelde, duro de lidar, não quer se tratar nem com remédio, embora eu não acho muito interessante esse negócio de se drogar com remédio também, mas se não tem outra solução, a melhor droga é o remédio do CAPS, né? Porque a droga ilícita, ela é muito perigosa o uso dela, né? Ela deixa a gente mais vulnerável. Então, como eu falei, embora a outra droga que é o remédio também não é satisfatório, enfim, ela não traz cura, né? Eu acredito que ela possa, as pessoas saber usar ela para início, só para dar uma controlada, mas se for para depender dela, ela não traz cura e as pessoas não se resolvem. Assim como eu estou me esforçando para me resolver, né? Controlar minhas emoções. Eu entendi através da Bíblia que tudo depende da gente, que tudo depende de nós mesmos, das nossas emoções. Se a gente não tiver controle sobre as nossas emoções, se a gente não controla as nossas irritabilidades diante do mundo, né, o mundo o qual ele é, se a gente não aceita a realidade de como as pessoas são e aprende a gente mesmo a se controlar e mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas condutas, mudar as nossas relações, mudar o caminho o qual a gente anda. Então eu entendi isso pela Bíblia. Foi a Bíblia que me vem ajudando, que me fez pensar, né? Depois de bastante sofrimento, eu queria uma resposta, porque até então eu me jogava na mão do ser humano. Eu acreditava que o ser humano tinha... Eu não estou aqui também para generalizar e nem para julgar ninguém também, mas então eu achava que eu estava seguro na mão dos homens. Eu tinha essa crença durante muitos anos da minha vida. Eu tinha essa crença que eu estava seguro na mão dos homens. Eu acreditava no que o homem falava, naquilo que eu via, a forma que o homem falava, né? E depois eu fui vendo que não, que o homem ele só fala. Assim como eu durante muito tempo eu falava, mas não conseguia pôr em prática. E até hoje eu venho na luta comigo mesmo, tentando colocar as coisas em prática, né? Não é fácil. Hoje eu estava pensando, né, o convite de Jesus para aceitá-lo e segui-lo não é uma tarefa fácil. E a maioria dos seres humanos, eles preferem mais fingir, mostrar para os homens que eles estão bonitos do que eles próprios mostrar para eles, né? Do que eles ver o seu próprio interior. Eu venho lutando para controlar o meu interior, porque o exterior eu percebi que eu não controlo. Então eu falo que eu venho lutando para controlar minhas emoções e não está totalmente controlado. Às vezes eu entro em paranoia. Eu quero revelar isso aqui, embora não deveria, mas vou falar sem julgamento. Mas o que eu falei do meu irmão que está com problemas com droga, ele é aposentado, ele recebe uma quantia boa de aposentadoria e ele não está conseguindo administrar a vida dele. Embora ele esteja interditado, mas a pessoa que é tutora, curadora dele, é uma pessoa que não tem me atrapalhado. Por ele ser meu irmão e eu não ter mais pai e mãe,
e eu ser o mais velho, então, ironicamente, eu acabo sendo, entre aspas, a pessoa responsável por ele. E diante daquele que a gente vive, do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente vive, o fenômeno do irmão maior cuidar dos menores, então eu me sinto responsável. Só que depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender a Bíblia, eu não tenho direito sobre ele, eu não tenho direito sobre o meu irmão. Eu entendo assim, embora ele seja uma pessoa interditada, e como eu falei, a pessoa que é curadora dele, ela não interfere, ela não atrapalha, porque ela aceitou ser curadora dele no passado e está lá até hoje suportando isso aí, então ela ajuda de fato. E além de ajudar, ela não interfere. Ela, se fosse uma outra pessoa, talvez ela teria até tomado uma atitude aí de interná-lo meio que na marra. É algo que eu, durante todo esse tempo, eu não quis que internasse ele na marra, né? Embora eu tenha ouvido muitas pessoas estudiosas, pessoas que falam por aí sobre a necessidade de manter pessoas esquizofrênicas internadas, eu, ao contrário, inclusive, por experiências que eu tive no passado em relação à minha mãe, eu ia detestar saber que ele lá no hospital, né, tá lá no hospital sem poder agir, porque eu já tenho conhecimento de que um hospital psiquiátrico, a pessoa que fica internada no hospital psiquiátrico, ela é limitada, principalmente porque ela é obrigada a tomar remédios lá. E então, além dela ser obrigada a tomar os remédios, e às vezes tem injeção, e se ela se revoltar lá, ela é amarrada, enfim, tem toda aquela opressão dentro de um hospital psiquiátrico, que eu acredito que é mais pior ainda do que uma cadeia, uma prisão. Então, para eu não me sentir culpado de eu ter tomado essa decisão de interná-lo, eu vivo sofrendo lá, porque como ele ganha aí um salário até razoável como aposentadoria, ele não está vivendo uma vida a qual o dinheiro que ele recebe daria para ele estar tendo uma vida mais saudável, mas a cabeça dele não ajuda. E aí eu não posso julgar ele, porque eu também teve períodos lá na minha vida, no passado, que eu recebia um salário da aposentadoria até razoável e eu não vivia uma vida satisfatória, eu vivia até como um mendigo. Tem pessoas que podem se identificar com essa realidade minha, né? Como eu já disse em outros vídeos aí, que eu já passei por esquizofrenia no passado, que eu usei drogas, mas que eu superei isso, e hoje eu vejo diante de mim o meu irmão com o mesmo problema que eu. Além dele ser esquizofrênico, interditado, ele também usa crack, e aí as pessoas que se aproximam dele, se aproximam só para tirar algo dele. E ele é uma pessoa também que eu vejo revoltada com a vida, carregada de ódio, de ressentimento, não consegue expressar, não consegue se defender. Então, hoje, graças à palavra da Bíblia, eu venho me superando. Hoje não dependo mais de remédios, nem de outras drogas. Não foi uma luta fácil, mas eu venho dizer para você que é possível a gente se superar. Mas para isso, a Bíblia nos convida a gente aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a reconhecer que somos pessoas carregadas de ódios, de ressentimentos, de inveja, e saber administrar esses sentimentos nossos. Porque eu vejo que a maioria das pessoas, elas não querem olhar para si, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos os seus podres, mas a maioria das pessoas eu vejo que elas preferem olhar elas como pessoas santas, como pessoas imunes, como pessoas incapazes de fazer o mal para alguém. Elas preferem olhar assim. Eu acho que é por isso que Jesus fala que as pessoas fazem o que fazem porque não têm consciência. Então faz sentido no que Jesus fala. Oi, hoje vim fazer um vídeo aqui nas montanhas. Estou bem longe da câmera. Um dia desse, uma pessoa me ofereceu carona. E dentro do carro dela, ela me perguntou
se eu já tinha saído do meu trabalho, se já tinha vencido o meu contrato. Eu falei que sim, mas naquela resposta minha, ou naquela pergunta inocente dela, todas as pessoas que me conhecem, que conhecem ela, que mora ali perto de mim, ficam sabendo a meu respeito. Porque às vezes não é nem por maldade, mas ela vai, num momento ou outro, na oportunidade, ela vai revelar aquilo que eu falei para ela. Então eu aprendi, né, depois dessa resposta, que a melhor resposta que a gente pode dar, a gente precisa tomar uma força interna e responder de uma maneira saudável para essa pessoa que não magoe ela, porque as pessoas se ressentem fácil. A Bíblia fala muito sobre isso, de pessoas ressentidas. E pessoas ressentidas, elas podem fazer mal para outras. Porque as pessoas, quando ficam ressentidas, elas perdem o controle das suas emoções, e para machucar e ferir outra pessoa é 2 palitos. Então eu aprendi, estou aprendendo diante dessas experiências as quais estou tendo, a ter uma resposta mais assertiva. É necessário uma resposta assertiva. Que ironia, né? Para a gente viver nesse mundo, a gente precisa saber tratar as pessoas bem diante de algo que elas às vezes podem estar até intencionando mal para a gente. E a gente precisa agir de uma maneira saudável para não prejudicar ela. E que ironia, né? Ela, por sua vez, pode estar querendo prejudicar a gente. Então existe esse paradoxo aí, eu não sei se a palavra exata é essa, mas existe isso da gente trabalhar as nossas emoções para tratar pessoas bem, as quais às vezes podem estar até maquinando mal para a gente ou planejando ali alguma maldade contra a gente. Não quero dizer que as pessoas perguntam as coisas para a gente com má intenção, mas como eu falei, uma vez elas tendo a sua informação sobre você, já não tem mais como segurar ela. Pode acontecer de um momento ou outro ela falar isso para alguém, espalhar sobre a seu respeito. Então, como eu estava falando, você pode responder para a pessoa, às vezes rindo, não aquilo que ela pergunta, mas em cima disso fazendo uma outra pergunta para ela. Tipo, a hora que a pessoa pergunta, né, aonde você trabalha ou se você ainda está trabalhando, você pode responder para ela que você não se sente muito confortável em falar a respeito do que aconteceu ou está acontecendo com você. Mas seria um prazer se ela falasse a respeito dela, onde que ela está trabalhando. Então a gente precisa trabalhar as emoções da gente, ser mais esperto, ser mais malandro, porque é preciso a malandragem para a gente poder viver nesse mundo. E hoje eu entendo que a Bíblia, ela vem nos ensinar para a gente olhar ela na perspectiva maliciosa, que a gente tem que ter malícia na hora de interagir aqui com os seres humanos. Como eu disse, a gente precisa tratar as pessoas bem, mesmo que as pessoas estejam no intuito de tratar a gente mal, de fazer mal para a gente. Então seguir a Cristo, seguir a Bíblia é isso. Em vez de você ir com o mal, você ir com o bem. E o bem eu entendo que é ir dessa forma. Você não está prejudicando a pessoa, você precisa ser esperta, malandra e maliciosa na hora de agir com as pessoas às quais faz perguntas. E isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não quero dizer também que a gente precisa exagerar dentro da família, né? Com os irmãos, pessoas de mais confiança, pessoas que a gente convive, que nos consideram e que a gente considera, mas são poucas essas pessoas. A maioria não é de confiança. Por mais que a pessoa seja aí um status, seja uma posição social elevada, uma aparência, um professor, uma mulher, um homem bonito, bem vestido, que seja diplomado, não importa. Mas a gente precisa trabalhar as emoções da gente para a gente ter uma pergunta para essa pessoa, em vez... A gente precisa perder esse medo, porque às vezes porque a gente olha aquela pessoa como uma pessoa elevada na sua condição,
seu status, a gente se sente na obrigação de revelar aquilo da gente para ela. E não é bem assim. A gente tem um certo preconceito a respeito da gente mesmo. A gente tem uma certa desconsideração da gente mesmo para mostrar a verdade para você. E a verdade é essa. E esse padrão social o qual a gente vive é uma farsa. Tá na cara que é uma farsa. Só que diante dessa farsa a gente precisa ter jogo de cintura. A gente precisa ter autocontrole para não ferir, para não magoar pessoas. Porque a gente vê as pessoas que chegam com má intenção na gente. E como eu venho aí de um lugar, era esquizofrênico, dependente de álcool, e tive problemas aí com drogas, então eu tenho bastante pessoas que acostumaram com o meu jeito de ser, né? Uma pessoa fácil, de fácil acesso, uma pessoa simplona, que tudo que os outros perguntavam eu respondia, e eu revelava a minha vida toda para ela. Então não é fácil, você vivendo numa cidade a qual, desde pequeno, todo mundo te conhece, aí você conhece todo mundo e todo mundo sabe dos seus pontos fracos. Então não é fácil você sobressair, né, e enfrentar toda essa sua realidade, enfrentar tudo isso que já vem desde o passado. As pessoas estão acostumadas. Então, quando você muda o seu comportamento, não é fácil você, aos poucos, ir colocando para as pessoas que as coisas mudaram, que você não é mais aquela pessoa. E para isso eu precisei adotar, inclusive falei muito no canal aqui a respeito de como se conduzir, né? De como agir diante de algumas situações, sobre o olhar. Eu aprendi tudo isso na Bíblia. Sobre a gente dar confiança para as pessoas. E isso às vezes dá medo, né? Por isso que muitas pessoas, elas preferem se acomodar e ficar ali fingindo amizade, fingindo que está tudo bem com as pessoas, sendo que não está, que existe pessoas ali aproveitando dela, mas ela não tem a força de enfrentar aquela pessoa, de falar realmente o que é necessário falar, porque ela sabe que se ela falar algo, ela vai transmitir uma energia negativa, e eu sei como é isso. Então é necessário uma luta interna e buscar muita reflexão, muito entendimento na Bíblia, em livros, e praticar isso todos os dias. E às vezes no início a gente vai ter que ferir pessoas. Como eu disse, que ironia esse mundo, né? Para a gente poder viver bem aqui, é preciso tratar até os mal intencionados bem. Saber lidar com cautela com as pessoas que são mal intencionadas, porém inconscientes, assim como Jesus disse, eles não sabem o que estão fazendo. E por conta de não saber o que estão fazendo, a gente corre perigo. A gente corre perigo. Hoje eu tenho essa visão, mas eu fui sim, de fato, uma pessoa bastante inconsciente no passado. Não tinha consciência do que eu falava, do que eu fazia. E por conta disso eu prejudiquei e maltratei muitas pessoas. Se você identificou comigo nesse vídeo, é assim mesmo, meu amigo e minha amiga. A vida não é fácil. E vai ser assim mesmo. É o que Jesus falou. Ele venceu o mundo, mas para isso exige prática, sinceridade, existe uma purificação de dentro para fora. Você precisa ser sincero naquilo que você almeja, porque, como eu vejo, a maioria do mundo não são sinceros com você. Eles vivem numa malícia total. O intuito, embora não pareça, parece que são todos amigos, que vivem numa comunidade, que todos trabalham em prol do bem comum, mas isso é uma mentira. Isso não é verdade. Se você for olhar isso espiritualmente, não é verdade que as pessoas vivem em prol do bem, né? Embora seja inconsciente isso. Mas cada um vai prestar conta de todos os seus atos, né?
Então quem sou eu para julgar as pessoas? Porque eu também estive nessa condição e vivo lutando ainda. Não sou perfeito, não vou ser. E confesso, dá um certo medo, estremece as emoções, mas o segredo é você não reagir diante de uma agressividade, diante de um evento o qual possa parecer que é perigoso, mas buscar. Eu falei num vídeo que eu fiz aí uns dias atrás a respeito de controlar a irritabilidade, de reconhecer o ódio, de reconhecer os ressentimentos, e isso não é fácil. Então eu vejo que a maioria das pessoas não querem reconhecer. Ó, gente, não sei se dá para você ver eu aqui, ó, estou aqui nas montanhas. Está ventando bastante aqui e hoje eu vim aqui para falar um pouco a meu respeito novamente. Meu nome é Roberto e alguns dos inscritos já conhecem a minha vida. Eu fui uma pessoa bastante rebelde, bastante revoltado no passado, sem controle nenhum emocional. Por conta disso, maltratei muitas pessoas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e me arrependi profundamente. Mas mesmo tendo me arrependido até hoje, eu tenho dificuldade ainda para controlar essa irritabilidade, porque eu vivo com um ambiente o qual meus irmãos têm dificuldade para lidar com eles próprios, e um deles inclusive tem problema com droga, é interditado, e as pessoas que se aproximam dele só se aproximam para se aproveitar. E como eu moro do lado, então eu vejo, sinto, ouço tudo aquilo que está acontecendo. Ele não cuida bem da vida dele, embora ele seja interditado, mas ele não tem assim alguém que conduza, que mande por ele. Isso foi uma opção da minha parte, por eu ter tido uma experiência muito dolorosa no passado em relação à minha mãe, de obrigar ela a fazer isso ou aquilo, então eu optei em não querer obrigar ele, forçar ele. Por exemplo, eu poderia pedir para a curadora que internasse ele judicialmente, porque daí cessaria essa situação das pessoas estar ali rodeando ele por conta do pagamento dele. Não é uma tarefa fácil, porque eu já tive períodos de eu me envolver, de se meter e querer eu mesmo cuidar da vida dele, interferir, dirigir ele, querer fazer algo por ele, mas depois eu fui percebendo que não tem como eu fazer nada por ele. E aí eu preciso deixar ele lá. Ele é uma pessoa dura de lidar, assim como todos os esquizofrênicos são pessoas difíceis de lidar, assim como eu fui muito no passado, então é uma pessoa difícil de lidar. Ele, lá no fundo, às vezes ele está realmente querendo mudar, mas ele não está tendo força para isso. E ele recebe um salário até razoável, só que ele não está aproveitando nada desse dinheiro. Então eu estou tendo essa experiência, é a minha realidade lá. Eu preciso ficar olhando isso e controlar minhas emoções para não agredir ele, para não agredir as pessoas que estão lá, né, circulando lá, procurando ele para aquilo que lhes convém. Então eu preciso ter muita força interna, muita força emocional, controle emocional profundo, para não me desestabilizar, para não arrumar confusão. Então essa é a minha realidade. Talvez você aí que está assistindo esse vídeo possa se identificar comigo. E o que eu te digo é o seguinte: eu estou aprendendo que a gente nada pode fazer porque está para lá de fora. Dói eu ver meu irmão naquela situação. Dói eu ver ele às vezes passando fome, pedindo comida na rua e usando crack. Usando crack para esconder dos próprios sentimentos que ele tem. Porque hoje eu entendo que as pessoas que usam drogas é para jogar debaixo do tapete a realidade que vive, assim como eu fazia, né? Eu vivia me escondendo da realidade, eu não tinha coragem de enfrentar as coisas, enfrentar eu mesmo. Eu tinha vergonha das minhas pernas, eu tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha de um punhado de coisa a meu respeito. Hoje eu preciso até catar latinha para poder me ajudar.
Antigamente eu tinha vergonha de catar latinha, de catar ferro velho. Depois de um tempo que eu comecei a entender a palavra de Cristo, o que manda é a integridade da gente, o que manda é a dignidade. Quando eu estava lá atrás, aposentado, recebia até um salário razoável, eu também não fazia uso, também não usufruía desse dinheiro para o meu bem. Eu usava esse dinheiro tudo em droga e outras coisas. Então a minha realidade é essa. Hoje eu fico olhando o meu irmão naquela situação e às vezes ele vai pedir comida para mim lá e eu mesmo cortando o coração, mas eu digo que não posso ajudar ele, porque o que ele precisa não é de comida. O que ele precisa, assim como muitas pessoas, e aí eu não estou falando só de esquizofrênico, o que ele precisa é assumir a realidade. É isso que a Bíblia vem nos propor, que a gente precisa assumir a realidade, a dureza que é essa vida, esse mundo nosso. A gente precisa assumir as nossas dores. Eu, há tempos atrás, eu vivia reclamando de tudo quanto é tipos de dor. Hoje eu tenho dores, passo sim no médico às vezes, mas não reclamo para ninguém a respeito de mim. Eu reclamo para Deus. Eu peço força para Deus para que eu supere isso. E antigamente eu vivia me escondendo atrás de drogas. Então a ideia que eu tenho é essa, que as pessoas que vivem tomando remédio, usando drogas, é para se esconder de si mesmo. Eu não sei se eu falei, mas hoje eu tive uma experiência como pessoa que eu fui num lugar aí onde que as pessoas se tratam por saúde mental e um paciente perguntou para mim se eu tinha parado de ser louco. Eu respondi para ele que eu resolvi me adotar, que eu tomei posse de mim. E é isso que a Bíblia vem nos propor, que a gente tome posse da gente. Porque o mundo é como é, as pessoas não vão mudar e a gente não tem o poder para mudar elas. Mesmo que você amarre elas, prendam elas, você não vai conseguir mudar o jeito que ela é por dentro. E essa compreensão eu tenho por conta de eu entender que eu sou uma pessoa difícil também, que mudar eu não é uma tarefa fácil. Então eu vim fazer esse vídeo para falar um pouco sobre isso. Também é para me desabafar, porque às vezes eu estou em casa e por conta de algo que passa pela minha cabeça, alguns pensamentos, eu começo a me sentir mal, começo a mexer com o meu estresse. Então não é uma tarefa fácil. E eu acredito que qualquer pessoa que resolva seguir as palavras da Bíblia, as palavras de Deus, agir como Jesus agiu, ela vai ter sim essas dores, ela vai ter esses sofrimentos igual a todo mundo, só que ela não vai jogar isso, descontar isso nas outras pessoas. Então o vídeo era para falar a respeito disso. Deu um trabalho para mim chegar aqui onde eu estou agora, e agora está ventando também, não sei se você está conseguindo entender o vídeo. Aquilo que eu tenho para dizer é que é dessa forma mesmo, a vida de todo mundo é dessa forma, e só suportam ela sem se precisar se drogar, quem entende realmente o que a Bíblia quis dizer, o que Jesus está dizendo lá na Bíblia. E o que eu posso administrar sou eu. E lá em Provérbios fala lá, te dá uma dica de como você deve agir diante deste mundo como ele é, diante das pessoas como elas são. Se afastar das pessoas que ainda não tomaram consciência, porém evitar de maltratar elas e andar de cabeça erguida. Não estou aqui para julgar elas, só estou dizendo aqui uma experiência que eu tive. Bom, o vídeo de hoje é esse. Se for relevante para você, se inscreva no canal e dê aquele joinha. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!